Mateus capítulo 10, verso 16. Eis que eu vos envio, disse Jesus aos seus discípulos, como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Senhor, obrigado pela tua santa palavra lida. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça. Te pedimos que o Senhor nos fale pelo teu Santo Espírito, agora, em nome de Jesus. Amém. Uma outra versão do mesmo versículo diz assim: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. O texto de Mateus 10, de 5 a 15, que foi lido pelo pastor Zanini, contém instruções para uma missão mais breve, mais temporária, em que eles estavam indo agora. Ou seja, Jesus está dando instruções aos seus discípulos, após chamá-los pelos nomes, mas essas instruções diziam respeito a um momento temporário. Portanto, ele disse: não vão para os gentios, como que a dizer, os gentios, a vez dos gentios é depois. Nem entrem na cidade dos samaritanos, mas vão de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Já o texto de Mateus, capítulo 10, do verso 16 ao 23, contém direções de natureza limitada e temporária também, mas se abre para o exercício permanente do ministério do Evangelho. Então, a primeira parte, do 5 ao 15, está restrito, é bem restrito, é bem localizado, é limitado. A segunda parte, 16 ao 23, também é limitado, mas tem coordenadas, instruções para o ministério permanente. Imitando serpentes e pombas para viver como ovelhas entre os lobos. É assim que eu diria, se fosse para começar a palavra com um título: imitando serpentes e pombas para viver como ovelhas entre lobos. Eu vos envio, disse Jesus. É o próprio Senhor quem nos envia. É Ele quem nos quer ensinar como viver ou conviver, se é que dá, entre os lobos. É uma coisa terrível. Não é uma notícia muito boa. Eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. E aí? Como é que você se sente? Como ovelhas, ainda mais. Ele podia dizer: eu estou enviando vocês como leões de Judá, pequenos leões de Judá. Vamos fazer uma teologia mais moderna, aproveitar o ensejo. Mas ele não disse isso. Ele disse: vocês vão como ovelhas, débeis, frágeis. A gente pergunta: não seria melhor se a gente fosse também como lobos? Já que a gente vai tratar com lobos, seria, no mínimo, igual, né? Ou outro animal mais potente. Ele disse: para o meio dos lobos. Ele não disse: eu estou enviando vocês para os lobos, como que entregando a gente a eles. Nem disse contra os lobos, como que a nossa missão fosse atacá-los. Ele disse: para o meio dos lobos. Essa palavra, como disse, foi dita aos discípulos, logo ao serem chamados. Mas dizia respeito àquela primeira instrução, à primeira atividade, ao primeiro treinamento. Depois viriam outros, gentios. Mas por que mesmo o Senhor Jesus nos enviou para o meio, para estar no meio daqueles que nos rasgariam, se
se pudesse, na hora que pudessem, para o meio daqueles que atrapalhariam o nosso trabalho. Afinal, que harmonia há entre o balido da ovelha e o uivo do lobo? O que pode fazer, afinal, uma ovelha? O que é que ela pode fazer contra um lobo? É um treinamento. Está respondido. Acalmem-se. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fico pensando, que tipo de inimizade, de inimigos tão ferozes são a casa de Israel, para onde o Senhor Jesus nos envia como ovelhas? O que é que poderíamos encontrar lá que ele classifica como sendo uma temporada entre os lobos? Eu creio que a nação de Israel, que recebeu o Senhor Jesus, ela o recebeu dentro de um arcabouço religioso da mais pétrea e dura e férrea religiosidade, carcomida por 400 anos, sem nenhum tipo de revelação de Deus. Quando Jesus chegou, faziam 400 anos que não havia nenhuma revelação. Esse é exatamente o período interbíblico ou intertestamentário, que fica entre o Velho e o Novo Testamento. Então Jesus chega e encontra uma religião escura, gente que dava a vida por um detalhe mínimo, por uma menor cláusula, o menor item da lei de Moisés, mas era incapaz de exercer o juízo e a misericórdia. Para vocês terem uma ideia, os fariseus eram capazes de fazer uma reunião para decidir se comiam um ovo posto por uma galinha, claro, num dia de sábado. Só para você ter uma ideia. Esse era o tipo de religiosidade que havia quando Jesus chegou. Então, o ambiente é hostil. O ambiente religioso em que Jesus, você vê Jesus dia a dia conversando, passeando no pórtico de Salomão, no alpendre, nos alpendres do templo, havia 48 colunas, muito largas. Flávio José disse que cada coluna era tão larga que 3 homens não abarcavam. Jesus passeava entre elas, havia 48 delas. Os fariseus passavam o dia ali, conversando, tentando incutir na mente do povo, dos que lhe passavam, e convencer a Jesus, uma coisa bem engraçada, né? Sobre a religião deles, que era mais forte, era melhor do que a palavra de Jesus. Jesus disse a eles: eu não vim destruir a lei, eu só vim cumprir. Mas era assim, era uma questão que nunca passou. Qual é um ambiente eclesiasticamente malignizado, demonizado. A religião chega assim a um ponto de malignidade, quando o espírito sai, quando o pombo voou, só fica a tensão e a opressão humana em cima daqueles que não aderem aos preceitos mais elementares das leis religiosas. Acerca de serpentes e pombas, ele disse: vocês vão como ovelhas, mas vocês têm que ser meio serpente, meio pomba. Ele parece um versículo, esse versículo talvez seja o mais ecológico da Bíblia. Só aqui tem 4 animais, só no versículo. Não existem 2 criaturas mais opostas, mais antagônicas do que as pombas e as serpentes. As serpentes olham para as pombas com ganância, com aquele desejo de devorar.
As pombas olham para as serpentes com fascinação e horror, medo. A serpente é o símbolo do espírito maligno. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Portanto, ele disse, querendo dizer que existe uma moral na sua palavra, por detrás das palavras de sejam como serpentes e sejam como pombas, existe uma verdade que está bem latente, no entanto, um pouco por trás da primeira palavra. Ele não quer dizer que nós devemos ser maus como as serpentes, nem tão pouco bons demais como as pombas, mas ele disse prudentes como as serpentes. Então, a nossa missão requer um preparo, requer um estado que devemos assumir, que nós não sabíamos ainda. Ou seja, ao pregar o Evangelho, especialmente para um mundo como está, todo mundo é crente, mas a questão não é quem é que é crente, a questão é quem vai subir, certo? Então, pregar para um mundo cristianizado é mais complicado do que pregar para um mundo pagão. É mais difícil converter um cristão desviado. Está na Bíblia. É muito mais difícil. Portanto, devemos ser, no evangelizar o Brasil de hoje, onde a pessoa já chega na igreja, antes de levantar a mão, ela já sabe mais do que o pastor, às vezes, porque ela já aprendeu no culto de doutrina, na TV Bandeirantes, terça-feira à noite. Culto de doutrina. Eu sei que aqui ninguém assiste, mas devemos ser alertas, como as serpentes. Alertas. Alertas, mas puros. Devemos ter um estado, é o que quer dizer a palavra do Senhor, aquele estado mental de alerta constante que é próprio das serpentes, aquela agudeza que entro no meu prédio, no colocar o carro no estacionamento, sempre há um grupo de pombas, não sei como é o coletivo de pombas, mas elas são tão inocentes, eu tenho que ir a menos de 5 km por hora, talvez, esperando e com medo que elas não se machuquem, porque elas acham que o pneu do carro é a coisa mais tranquila do mundo, não vem maldade. Então, assim são as pombas, desprovidas, sem intenção. A serpente tem aquela agudeza que nós devemos ter, mas combinado com a simplicidade, é a perspicácia da serpente e o estado mental sem malícia das pombas. Unir a agilidade das serpentes, elas são ágeis, e a mansidão das pombas. As serpentes nunca ficam no caminho dos homens, elas são meio escondidas, são sozinhas. As pombas estão perto das pessoas, nas praças, nas ruas, nos parques, elas sempre estão próximas, nas casas da gente. Tem gente que espanta, botam uma coisa lá para elas não virem, porque elas gostam de estar ali. Às vezes elas entram no quintal, a porta aberta, elas às vezes vão no fogão e comem alguma coisa, dependendo da... Elas são tão domésticas, dependendo da receptividade. Então, o caráter subrepetício da serpente é uma coisa positiva também. Nós devemos ter. No entanto, devemos ter também para contrabalançar a inocência das pombas. Você não pode ser aquele camarada subrepetício que penetra os mais profundos pensamentos e chega e se instala ali deslizando com malícia. Isso com malícia é uma coisa, com inocência é outra coisa. As serpentes agem sozinhas. Você nunca vê um grupo de serpentes, você viu? Já viu um grupo de serpentes andando, caminhando, brincando? Você não vê.
Você só vê, agora as pombas você vê, grupos, é um monte assim. Elas voam, tem aquela beleza de unidade, né? Elas são unas, elas promovem a unidade e amizade, porque juntos é que nós temos unidade. Ninguém pode ter unidade separado. Portanto, não deixando de congregar-vos. Eu nem sei para que eu estou dizendo aqui hoje essa palavra, se é para os betfageanos ou é para os não betfageanos. Eu sei que nós precisamos congregar. Amizade é alimentada em congregar. Unidade é uma riqueza. Você não imagina o que a gente sentiu hoje aqui por ocasião do lançamento do projeto construção do novo edifício. É unidade, dá para sentir a unidade. O caminho da derrota, diante do que o Senhor Jesus falou, que nos envia como, portanto, sendo nós prudentes como as serpentes e simples como as pombas, o caminho da derrota está em ser o tempo todo serpente. Então tem gente que não consegue não ser serpente. Tem gente que é preparado o tempo todo. Tem gente que é observador o tempo todo. Tem gente que só tem aquele olhar agudo, cheio de acuidade, sempre esperando o próximo movimento do seu opositor, do seu companheiro. Tem gente que só julga. Tem gente que é pré-parado. Tem gente que só vê do ponto de vista da observação. Ele observa com astúcia, com perspicácia. Ele quer encontrar algo que está errado. Esse é o caminho da derrota. Sabe qual é o outro item que leva à derrota? É ser o tempo todo como as pombas. Também é uma derrota. E tem gente que não consegue um minuto de clareza. Tem gente que só observa do ponto de vista do comum. Tudo é bom, todo mundo é inocente até que prova o contrário. Não há maldade. Não, deixa o bichinho, não está vendo. Isso não tem maldade, não é pecado. Se Jesus estivesse aqui, não ia condenar. Mas por quê? Deixa para lá. Não vê maldade. Não consigo ver, isso não está tudo bem. Nossa prudência deve nos fazer também pessoas concentradas. Concentradas, mas não astuciosas. Concentrado como a serpente, ela concentra o alvo. A nossa prudência, imitando as serpentes, deve nos fazer diligentes, mas não sagazes. Observadores, mas não espertos. Vigilantes, mas não serpentes. Inteligentes, mas não manipuladores. A nossa simplicidade, imitando as pombas, inocentes, puros, mas não ingênuos, singelos, mas não simplórios, modestos, mas não vulgares. Durante o seu ministério, para concluir, o Senhor Jesus mostrou que estava sempre alerta com aquela matilha de teólogos que, se pudesse, devorariam o mestre antes da cruz. Estava sempre alerta. Algumas vezes, diz a Bíblia, eles faziam uma pergunta para derrubar Jesus. O argumento não era para eles conhecer alguma coisa nova, até porque eles já sabiam de tudo. Era para pegar Jesus em alguma possível falha. E algumas vezes, uma vez foi lhe perguntado com que autoridade ele fazia aqueles milagres. Então ele disse: eu só respondo se vocês responderem também uma pergunta que eu vou fazer.
Então, Jesus fez a pergunta, mas eles não souberam, porque Jesus foi também astuto, ou esperto. Ele disse: eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem. Então ele fez uma pergunta para eles não responderem, para que ele também não pudesse responder a pergunta que eles fizeram. É assim, na simplicidade, mas ele dominou a situação. Quando levaram a Jesus, quando levavam alguém acusado maliciosamente pela lei, a lei sim dava direito a castigar uma pessoa, por exemplo, flagrada em adultério, ou outro problema que eles também arrumavam, mas aquilo foi tudo bem arrumado. Não houve flagrante naquele caso da mulher adulta, João capítulo 8. Eles pegaram a mulher e levaram para Jesus. Foi um caso pronto. Foi um caso pronto. Tipo o presidente da Câmara faz com o presidente da República, coisa assim. Aquelas coisas, eles aprontam o presidente do STF. Essas coisas. Então, quando eles levaram a mulher acusada de adultério, ele agiu com mansidão, transparência e sem julgamento. Mas resolveu a situação. Não deixou para lá. Ele não disse: deixa isso para lá, não vamos ligar para ela não, isso não tem problema. Não disse isso. Ele tratou inclusive do pecado dela diretamente com ela. Mas com mansidão. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: há algo de belo quando se junta inteligência com simplicidade. Há uma beleza espiritual nisso. É isso que mantém o belo da igreja, da unidade da igreja, da amizade, do companheirismo, da fé. É aí, nesses ambientes, que é fermentada a fé. Nossa fé é alimentada por aí. Termino finalmente com uma frase: somente a graça é capaz de misturar gentileza com agudeza. A gentileza das pombas e a agudeza das serpentes. Você tem que saber misturar isso muito bem. Ninguém sabe, mas pela graça nós chegamos a um comportamento ideal. Em nome de Jesus, amém.